A noite em Juiz de Fora estava silenciosa, mas o mundo virtual fervilhava. Um vídeo de 2 minutos mostrava um policial militar fardado repreendendo uma estudante do ensino médio, encharcada no meio da chuva. Enquanto isso, a estudante respondia em tom calmo, mas firme. No vídeo, ouvia-se claramente: "Eu só estou pedindo para ser tratada com justiça, senhor." Essa frase simples tornou-se uma citação viral. Instagram, TikTok e o X, antigo Twitter, estavam cheios de comentários. Alguns estavam com raiva, outros orgulhosos, e havia também aqueles que defendiam Sofia com as hashtags Sofia tem coragem e abuso policial já basta. Enquanto isso, em sua casa alugada na periferia da cidade, o cabo Davi olhava para a tela do celular com o rosto pálido. Ele não imaginava que o vídeo pudesse se espalhar tão rápido. Ele acabará de perceber que havia se tornado assunto em todo o Brasil. "Davi, você viu isso?" A voz do seu superior, o chefe do policiamento de trânsito, soou ao telefone. "Amanhã de manhã, venha ao batalhão." O comandante quer uma explicação direta. A voz era firme e fria. Não havia espaço para defesa. Davi largou o celular na mesa. Ele encarou seu reflexo no espelho do pequeno banheiro, suspirando pesadamente. Em seu coração, o arrependimento começava a crescer. Mas seu velho ego ainda sussurrava: "Eu só estava trabalhando. Eu não fiz nada de errado." No entanto, no fundo de sua alma, ele sabia que desta vez havia realmente passado dos limites. Enquanto isso, na casa simples de Sofia, no bairro Santa Luzia, o clima não estava menos tenso. O pai de Sofia, senhor Roberto, que trabalhava como professor do ensino fundamental, assistia ao noticiário na televisão. A imagem de sua filha apareceu na tela junto com a narração: "Estudante de ensino médio enfrenta injustiça e viraliza nas redes sociais." "Meu Deus!" ele murmurou baixo, entre o orgulho e a preocupação. A mãe de Sofia, Dona Marta, olhou para a filha, que estava sentada em silêncio na cadeira da sala. "Filha, você está bem?" Sofia deu um leve sorriso. "Estou bem, mãe. Eu só não gosto de ser tratada de qualquer jeito. Eu não queria causar todo esse alvoroço." Seu pai assentiu. "Você está certa, filha. Mas depois disso, você precisa ter cuidado. O mundo virtual pode ajudar, mas também pode ser cruel." Sofia entendeu o que seu pai queria dizer. Ela não era o tipo de garota que buscava atenção, mas a injustiça que sentiu naquela tarde a impediu de ficar calada. Ela só queria mostrar que mesmo uma estudante merecia ser respeitada. Na manhã seguinte, o batalhão da Polícia Militar de Juiz de Fora estava lotado de jornalistas. Viaturas estavam alinhadas. Câmeras prontas para gravar. Dentro da sala de reuniões, o cabo Davi estava sentado na cadeira do meio, cercado por seus superiores. O comandante Major Bastos abriu a reunião com um tom neutro mas penetrante. "Davi, seu vídeo viralizou. Isso já chegou aos ouvidos do comandante-geral do Estado. Você percebe que o que fez ontem violou a ética policial?" Davi baixou a cabeça. "Sim, senhor. Eu estou ciente, senhor. Eu perdi a cabeça." "Você não apenas perdeu a cabeça. Você envergonhou a instituição", continuou o comandante rispidamente. "E você sabe quem é aquela garota? Ela não é uma estudante qualquer. Ela é finalista nacional da Olimpíada de Redação. Foi convidada diretamente para ir a Brasília representar nosso estado." A sala ficou em silêncio absoluto. Davi encarou o chão. Seus olhos lentamente começaram a marejar. Ele engoliu em seco, lamentando tudo. Mas o arrependimento veio tarde demais. Alguns dias depois, as notícias sobre o incidente não diminuíam. Um dos principais jornais nacionais publicou a manchete: "Estudante exemplar é humilhada por policial. Comando Geral promete avaliar conduta." Na escola, o Colégio Estadual Tiradentes, Sofia tornou-se o centro das atenções. Alunos, professores e até o diretor a receberam com sorrisos e abraços. No entanto, por trás de tudo isso, Sofia se sentia desconfortável. Ela não queria ficar famosa por causa daquele incidente.
Professora Clara, sua coordenadora de turma, tocou seu ombro. Você demonstrou uma coragem que poucos da sua idade têm. Mas lembre-se, filha, a coragem deve ser seguida de sabedoria. Sofia apenas assentiu lentamente. Ela sabia que os holofotes do público poderiam mudar de direção a qualquer momento. Naquela tarde, quando Sofia se preparava para ir para casa, um carro preto parou em frente ao portão da escola. Um homem à paisana desceu, olhando para ela com um rosto sério. Senhorita Sofia Mendes? Ele perguntou educadamente. Sim, sou eu. O que deseja, senhor? Eu sou da polícia. O comandante gostaria de falar com você pessoalmente. Há algo importante que ele precisa lhe comunicar. Seus amigos começaram a sussurrar. Sofia olhou para o homem com hesitação, mas finalmente assentiu. Tudo bem, eu vou. Mas quero que meu pai saiba primeiro. O homem concordou e alguns minutos depois eles partiram para o batalhão. Na sala do comandante, a atmosfera era calma, mas tensa. Sofia sentou-se na cadeira de visitas. Enquanto isso, o cabo Davi estava de pé ao lado da sala, totalmente uniformizado, com a cabeça baixa. O comandante iniciou a conversa. Senhorita Sofia, obrigado por vir. Já demos andamento ao relatório e aos esclarecimentos de todas as partes. Também já repreendemos duramente nosso membro que agiu de forma desrespeitosa. Sofia olhou para o cabo Davi, que ainda estava de cabeça baixa. Eu não quero punir ninguém, senhor. Eu só quero que ninguém mais passe pelo que eu passei. Essas palavras deixaram a sala em silêncio. O cabo Davi finalmente falou com uma voz baixa, mas sincera. Eu peço desculpas, Sofia. Eu errei. Fui levado pela emoção e não fui profissional. Eu sei que um pedido de desculpas pode não ser suficiente, mas eu realmente me arrependo. Sofia olhou para ele por um longo tempo. Então disse calmamente, se o senhor realmente se arrepende, por favor, faça desta experiência uma lição. Há muitas pessoas lá fora que precisam de policiais que protejam, não que intimidem. O comandante assentiu em concordância. Vamos garantir isso, minha jovem. Obrigado por sua bravura. Alguns dias depois, a mídia publicou novas notícias. Policial que repreendeu estudante exemplar admite erro e recebe dura repreensão. Aluna do ensino médio dá lição valiosa sobre integridade. Os comentários do público mudaram de direção. Sofia foi elogiada não por sua raiva, mas por permanecer calma e ter a coragem de dizer a verdade. Por outro lado, o cabo Davi mudou de verdade. Ele começou a ser conhecido como um policial educado e sensato. Muitos cidadãos ficaram surpresos ao ver sua atitude muito mais humilde do que antes. Ele até começou a frequentar escolas para dar palestras sobre segurança no trânsito, junto com ninguém menos que a própria Sofia. Meses depois, Sofia estava em um grande palco em Brasília, recebendo um prêmio nacional das mãos do ministro da Educação. Em seu discurso, ela disse uma frase que deixou todo o auditório em silêncio. Coragem não é sobre revidar com raiva, mas sobre defender a verdade. Mesmo quando você está sozinha no meio da chuva. Os aplausos ecoaram e entre os espectadores, um homem de uniforme policial olhava para o palco com os olhos marejados, Cabo Davi. Ele sorriu levemente, orgulhoso e envergonhado ao mesmo tempo, mas também grato porque de seu erro nasceu uma grande lição para muitas pessoas. Desde aquele dia, a história de Sofia e Davi tornou-se tema de discussão em muitas escolas e quartéis da polícia. A história de uma estudante que teve a coragem de dizer a verdade e de um policial que aprendeu com seu erro. E para muitos não foi apenas uma história viral, mas um espelho sobre justiça, coragem e mudança. 3 anos se passaram desde o evento que abalou Juiz de Fora. O mundo havia mudado. O vídeo que viralizou era agora apenas uma lembrança, mas a história por trás dele deixou marcas profundas na vida de 2 pessoas, Sofia Mendes e Cabo Davi. Brasília. Um sol escaldante. Em um grande hospital, uma jovem médica de jaleco branco caminhava rapidamente em direção à emergência. No peito do jaleco lia-se o nome, doutora Sofia M.
Ela havia acabado de concluir sua residência e agora trabalhava em um hospital de referência nacional. Mas em meio à correria, ela nunca esqueceu as raízes de sua jornada, sobre a coragem de lutar contra a injustiça sem perder o respeito. Doutora, novo paciente chegando. Acidente de moto vindo de Juiz de Fora, disse a enfermeira-chefe rapidamente. Sofia parou por um instante. Aquele nome ecoou em sua cabeça. Juiz de Fora, minha cidade. Quem são as vítimas? Ela perguntou. Um policial, uma mulher e um homem. Ferimentos bem graves. Sofia respirou fundo e correu para a sala de emergência. Quando a cortina foi aberta, seus olhos congelaram. Sobre a maca, o corpo cheio de ferimentos era um rosto que ela conhecia muito bem. Cabo Davi, seu coração pareceu parar. Todas as velhas lembranças passaram rapidamente, a chuva forte e as palavras duras, o pedido de desculpas e o guarda-chuva azul que um dia compartilharam. Agora, o homem estava ali, indefeso, seu corpo coberto de curativos. A enfermeira disse, ele sofreu o acidente durante uma patrulha, doutora. Mas conseguiu salvar uma criança antes de ser atingido pelo carro. Sofia engoliu em seco e se acalmou. Certo, preparem a sala de cirurgia. Eu vou assumir. Durante 3 horas, Sofia liderou a equipe médica com foco total. Não havia espaço para emoção, apenas responsabilidade. Mas por trás da máscara e das luvas estéreis, havia uma prece silenciosa que ela repetia: meu Deus, dê a ele uma segunda chance, assim como o Senhor me deu um dia. Algumas horas depois, a cirurgia terminou. Davi estava salvo. Um ferimento grave na perna o forçaria a um longo descanso, mas sua vida não estava em perigo. Quando ele acordou, seus olhos turvos capturaram a figura de jaleco branco ao lado da cama. Sofia, sua voz estava rouca. Sofia sorriu levemente. Sim, senhor. Desta vez é a minha vez de ajudar o senhor. Davi olhou para o teto por um momento, depois riu baixo, embora seu rosto ainda estivesse fraco. O mundo é pequeno mesmo, não é? Fui salvo pela pessoa que eu magoei no passado. Sofia sentou-se na cadeira ao lado da cama. Talvez não seja coincidência. Talvez seja a forma de Deus mostrar que o bem sempre retorna. Os dias se passaram. Davi se recuperava no hospital. Embora agora seu andar fosse manco, seu espírito nunca se apagou. Sofia frequentemente o visitava não apenas como médica, mas como uma velha amiga que agora via os frutos de uma mudança real. Numa tarde, enquanto o sol se punha, Davi olhou pela janela e disse: Sofia, eu costumava pensar que a vida era só sobre ordens e disciplina. Mas depois de tudo que aconteceu, percebi que a vida é sobre responsabilidade e coração. Sofia olhou para ele, sorrindo gentilmente. Eu também aprendi muito com o Senhor. Sobre dar uma segunda chance às pessoas. Davi assentiu lentamente. E você se tornou uma médica de verdade. Incrível! O Senhor também se tornou alguém que eu respeito, respondeu Sofia. O silêncio envolveu o quarto, mas não um silêncio constrangedor. Era uma paz que crescia de feridas curadas pelo tempo. Meses depois, Davi se aposentou precocemente devido à condição de sua perna. No entanto, ele não parou de servir. Ele formou uma pequena comunidade chamada Projeto Caminho Certo que ensinava ética e integridade para jovens cadetes da academia de polícia local. Toda semana, ele era convidado a escolas para dar palestras motivacionais. Às vezes ele trazia uma convidada especial, Sofia, a jovem médica que agora se tornará uma palestrante regular sobre honestidade e empatia no serviço público. De 2 mundos diferentes, medicina e polícia, eles transmitiam a mesma mensagem: justiça e humanidade não conhecem uniformes. O que importa é um coração sincero. Um dia, em um evento nacional sobre educação de caráter em Salvador, eles apareceram juntos no palco novamente. Milhares de participantes estavam presentes, incluindo autoridades e estudantes de todo o Brasil. Sofia abriu seu discurso com uma frase que silenciou o local. Anos atrás, eu estava debaixo de chuva, exigindo justiça.
Agora estou sob os holofotes, lembrando que a verdadeira justiça vem de um coração corajoso o suficiente para perdoar. Quando chegou a vez de Davi falar, ele olhou para Sofia e disse: eu fui um exemplo de erro. Mas aquela jovem me ensinou algo que nenhum uniforme poderia ensinar: ser um ser humano que sente vergonha quando erra e tem a coragem de se corrigir. Os aplausos foram estrondosos. Alguns estudantes se levantaram em sinal de respeito. Para muitos naquela sala, eles não eram apenas palestrantes. Eram a prova de que a coragem e a bondade podem mudar tudo. Naquela noite, após o evento, Sofia e Davi sentaram-se na beira do pátio do hotel, olhando o céu estrelado de Salvador. Senhor, lembra quando o senhor apreendeu minha moto anos atrás? Perguntou Sofia, rindo baixo. Davi riu também. Lembro perfeitamente. Se eu pudesse voltar no tempo, teria pedido desculpas ali mesmo. Sofia sorriu. Se o tempo pudesse voltar, eu também talvez tivesse sido mais paciente. Mas se nada daquilo tivesse acontecido, talvez não estivéssemos aqui. Verdade, respondeu Davi, assentindo. Deus realmente sabe como unir duas pessoas de maneiras estranhas, mas sempre por um bom motivo. Ambos ficaram em silêncio, olhando as estrelas que lentamente eram cobertas por nuvens. Uma garoa começou a cair, como se quisesse fechar o círculo de uma história que também havia começado com chuva. Desta vez, não havia raiva nem acusações. Apenas dois seres humanos que aprenderam com a vida e encontraram paz nela. Alguns anos depois, a história deles foi adaptada para um curta-metragem por estudantes de comunicação. O título era simples: Debaixo da Chuva, Eu Aprendi. O filme viralizou não pela sensação, mas pelo significado profundo. Muitos espectadores escreveram comentários: ah, se todos os problemas do mundo fossem resolvidos assim, com coragem e sinceridade. Sofia assistiu discretamente em seu notebook, em seu consultório. No final do filme, havia uma cena de um guarda-chuva azul dobrado no assento de uma moto, com uma narração suave: às vezes, Deus manda chuva não para nos molhar, mas para encontrar dois corações que precisam aprender. Sofia fechou o notebook sorrindo, e olhou pela janela do hospital, onde a chuva realmente caía. Ela sabia que em algum lugar, talvez Davi também estivesse olhando para o mesmo céu. Agora, Sofia era conhecida como uma jovem médica ativa no ensino em diversas escolas e organizações sociais. Enquanto Davi, embora não mais de farda, ainda era frequentemente chamado de seu policial, pelas crianças de seu bairro. Dois caminhos de vida diferentes, mas com um único objetivo: proteger a dignidade humana com um coração limpo. E assim foi o fim da história que um dia viralizou. Uma história que começou com um mal-entendido, mas terminou com mudança e amizade verdadeira. Uma história que provou que em cada ferida sempre há uma lição. Em cada chuva, sempre há uma luz esperando para ser encontrada. Justiça sem empatia é apenas regra. Mas empatia sem justiça é fraqueza. Quando ambas se unem, é onde a humanidade cresce. Algumas semanas após o incidente, a atmosfera em Juiz de Fora começou a voltar ao normal. O vídeo sobre o incidente de Sofia e do cabo Davi foi lentamente sendo soterrado por novas notícias. Mas para os dois, a história não havia terminado. Sofia voltou a focar nos estudos, preparando-se para o vestibular e sua seleção para a bolsa de estudos de medicina. Mas às vezes, ao passar pela rua onde tudo aconteceu, seu coração ainda pesava. Não por rancor, mas por uma decepção que ainda não havia desaparecido completamente. Ela pensava: por que alguém que deveria proteger pode ser tão arbitrário? Mas por outro lado, Sofia também percebia que todos podem mudar se estiverem dispostos a aprender com os erros. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o cabo Davi passava por um período de avaliação interna. Todos os dias ele continuava trabalhando, mas sem grandes poderes. Ele foi designado para ajudar no setor administrativo e em atividades sociais. No início, ele sentiu que era um castigo. Mas, lentamente, algo mudou. Uma manhã, ele foi solicitado a ajudar em uma palestra de conscientização em uma escola de ensino médio. E, inesperadamente, a escola designada era o Colégio Estadual Tiradentes, onde Sofia estudava.
Ao ler a ordem de serviço, Davi ficou em silêncio por um longo tempo. Eu deveria ir? Murmurou. No entanto, ele finalmente suspirou e disse a si mesmo: se eu quero mudar, tenho que começar do lugar onde eu caí. O dia do evento chegou. O auditório da escola estava cheio de alunos, professores e alguns policiais que dariam a palestra sobre segurança no trânsito. Sofia, que estava ajudando os professores como representante do Grêmio Estudantil, ficou chocada ao ver quem subiu ao pódio. Cabo Davi. A sala imediatamente ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ele. Mas desta vez não havia arrogância em seu rosto. Seu olhar era mais suave, sua voz mais baixa. Bom dia a todos, disse ele em tom baixo. Eu sou o Cabo Davi, e estou aqui não apenas como policial, mas também como alguém que cometeu um grande erro neste lugar. Sofia olhou para ele com sentimentos mistos. Alguns alunos cochichavam, mas Davi permaneceu calmo. Alguns meses atrás, eu perdi o controle. Agi de forma desrespeitosa com uma das alunas desta escola. Eu envergonhei alguém que eu deveria proteger. Não me orgulho disso, mas estou aqui para me redimir da maneira correta. O auditório ficou em silêncio. O som do ventilador de teto parecia alto. Davi continuou com a voz embargada: meu erro me fez aprender o significado da honestidade, da empatia e da responsabilidade. E essa lição veio de uma estudante chamada Sofia. Todos os olhos se voltaram imediatamente para Sofia. Ela baixou a cabeça, não esperando que seu nome fosse mencionado em público. Davi olhou em sua direção e disse: obrigado, Sofia. Por causa da sua coragem, eu aprendi a ser um ser humano melhor. Sofia levantou-se lentamente. Ela olhou para o policial e disse baixinho: se o senhor aprendeu com o erro, então nada disso foi em vão. Um aplauso estrondoso ecoou no auditório. Alguns professores enxugaram as lágrimas. Aquele momento não foi apenas um pedido de desculpas, foi a restauração da dignidade. Para duas pessoas que um dia se enfrentaram por um mal-entendido. Após o término do evento, Sofia e Davi sentaram-se juntos no jardim dos fundos da escola. Uma garoa caía, lembrando-os do dia em que tudo começou. Eu pensei que você nunca mais ia querer me ver, disse Davi baixinho. Sofia deu um leve sorriso. No começo eu também não queria. Mas se eu continuasse com raiva, eu não seguiria em frente. Eu não quero viver com rancor. Davi olhou para o chão. Eu realmente me arrependo, Sofia. Eu achava que ser policial era só sobre poder. Mas descobri que nossa maior tarefa é o autocontrole. Sofia assentiu. Às vezes a pessoa forte não é a que pode dar ordens, mas a que consegue controlar a própria raiva. A chuva engrossou. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Davi tirou um guarda-chuva de sua bolsa e o ofereceu. Posso te levar para casa? Desta vez sem blitz, disse ele com um sorriso tímido. Sofia riu baixo. Pode sim, senhor. Mas não erre o alvo de novo, hein? Algumas semanas depois, os dois se encontraram novamente. Desta vez, em um evento de campanha social com o tema PM Amiga do Estudante. Davi tornou-se um palestrante fixo, enquanto Sofia foi convidada como representante dos estudantes de destaque. No palco, eles falaram sobre honestidade e justiça. A história deles inspirou muitas pessoas. A mídia local escreveu: antes adversários, agora unidos pela mudança. Eles não eram mais inimigos, mas parceiros na disseminação da mensagem moral de que um erro não é o fim, desde que haja a intenção de corrigi-lo. Uma noite após um evento na cidade, Davi escreveu em seu caderno de anotações: eu perdi o respeito por causa da raiva. Mas uma estudante me ensinou o verdadeiro significado da coragem. Não a coragem de revidar, mas a coragem de ser honesto. Ele fechou o caderno com um sorriso. Agora ele sabia que o verdadeiro respeito não vinha da farda ou da patente, mas da forma como se trata outro ser humano, com respeito. Enquanto isso, Sofia recebeu uma ótima notícia. Ela foi aprovada na Faculdade de Medicina da Universidade Federal que tanto sonhava. Ao arrumar suas coisas para se mudar para a capital,
ela viu seu velho capacete no canto do armário. O capacete que foi o início de todo o problema. Ela o encarou por um longo tempo e depois sorriu levemente. Às vezes, das pequenas coisas que nos machucam, vêm grandes lições que nos curam. Ela colocou o capacete sobre a mesa não para usá-lo novamente, mas para ser lembrado como um símbolo de coragem, honestidade e perdão. Naquela noite, enquanto Sofia estava sentada na varanda com seu pai, o rádio transmitia uma breve notícia. Cabo Davi, o policial que viralizou após incidente com o estudante, agora é encarregado de liderar o programa de educação no trânsito para escolas em todo o estado de Minas Gerais. Senhor. Roberto sorriu. Veja, filha, até quem erra pode mudar se tiver uma oportunidade. Sofia sorriu também. Sim, pai. Às vezes a justiça não é sobre punir, mas sobre consertar. Choveu novamente naquela noite, exatamente como no dia do incidente. Mas desta vez não havia tensão. Apenas paz. O céu de Juiz de Fora refletia as luzes da cidade. E entre as gotas de chuva que caíam, Sofia rezou em seu coração, que todos que um dia erraram possam encontrar um caminho para serem melhores. E essa prece, de alguma forma, pareceu ser respondida pelo som da sirene de uma patrulha que passava lentamente ao longe. Calma, sem gritos, sem arrogância.